Você já reparou que aquele cara da academia, o que todo mundo respeita, o que parece ter tudo sob controle, muitas vezes está sozinho? Não é coincidência. Enquanto outros homens vivem pulando de relacionamento em relacionamento, desesperados por validação, os homens verdadeiramente fortes caminham sozinhos. E se eu te dissesse que isso não é uma fraqueza, mas sim o maior sinal de poder que um homem pode demonstrar? Fique até o final deste vídeo porque vou te revelar por que a solidão masculina é na verdade uma arma secreta que separa os fracos dos gigantes. E olha, se você quer transformar essa força em magnetismo real, se quer aprender a conquistar mulheres de alto valor sem parecer carente ou desesperado, eu criei um método completo que já transformou a vida de milhares de homens. Estou falando do meu curso definitivo de sedução e conquista, onde eu revelo as estratégias exatas que fazem uma mulher te perseguir em vez de você correr atrás dela. O link está na descrição e no comentário fixado. Não deixe para depois, porque as vagas com desconto acabam rápido e eu quero você dentro dessa transformação ainda hoje. Agora me escuta bem. Deixa eu te contar a história do Rafael. Rafael era um cara comum, trabalhava numa multinacional, ganhava bem, tinha um corpo em forma, mas vivia numa montanha-russa emocional. Toda semana era uma mulher diferente, e quando não tinha ninguém, ele ficava desesperado, mexendo no celular, enviando mensagens para ex-namoradas, baixando aplicativos de relacionamento. Um dia, depois de mais um término doloroso, ele simplesmente parou. Decidiu que ia ficar sozinho, não por derrota, mas por escolha. E foi aí que tudo mudou. Nos primeiros meses foi difícil, a solidão machucava. Mas Rafael começou a perceber algo curioso. Ele estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. Começou a meditar, a ler mais, a investir em projetos pessoais que sempre adiou. E então, sem procurar, as mulheres começaram a aparecer. Mas agora eram diferentes. Elas sentiam algo nele que não existia antes. Uma presença, uma segurança, um homem que não precisava delas para ser completo. Essa é a verdade que ninguém te conta. Os homens fortes ficam sozinhos porque eles não têm medo da própria companhia. Pensa comigo. Por que a maioria dos homens está sempre em relacionamentos tóxicos, aceitando migalhas de atenção, sendo traídos e voltando, sendo desrespeitados e continuando ali? Porque eles têm terror da solidão. Eles acreditam que um homem sem mulher é um fracassado. Mas isso é uma mentira criada por uma sociedade que quer te manter fraco, dependente e desesperado. A verdade é que um homem só se torna verdadeiramente forte quando ele aprende a estar bem consigo mesmo primeiro. Deixa eu te explicar a psicologia por trás disso. As mulheres são biologicamente programadas para buscar homens de alto valor. E sabe qual é o maior indicador de alto valor? Independência emocional. Quando você demonstra que não precisa dela para ser feliz, quando você demonstra que sua vida é completa, mesmo sozinho, você dispara todos os gatilhos de atração dela. É contraintuitivo, eu sei, mas funciona assim há milênios. O homem carente, desesperado que liga 10 vezes por dia, que entra em pânico quando ela não responde. Esse cara é visto como baixo valor. Mas o homem que tem uma missão, que está focado em construir seu império, que escolhe estar com ela mas não precisa dela, esse homem é irresistível. E tem outro ponto crucial aqui. Quando você fica sozinho por escolha, você desenvolve padrões. Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Você começa a filtrar mulheres que realmente agregam valor à sua vida. Você se torna seletivo. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais no mercado de relacionamentos como um mendigo implorando por atenção. Você está lá como um rei, escolhendo sua rainha. Sente a diferença de energia. Mas vem cá. Tem um segredo ainda mais profundo nisso tudo. Os homens fortes ficam sozinhos porque eles entendem que solidão e solitude são coisas completamente diferentes. Solidão é aquele sentimento de vazio, de carência, de incompletude. Solitude é a capacidade de estar em paz contigo mesmo, de aproveitar sua própria companhia, de não depender de estímulos externos para se sentir completo. E essa solitude, meu amigo, é o que constrói homens lendários. Todos os grandes homens da história tiveram períodos de solitude intensa. Não foi nas festas, nos relacionamentos fáceis, nas distrações que eles construíram legados. Foi nos momentos sozinhos, focados, disciplinados, que eles se tornaram imortais. Agora deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona no mundo real da sedução. Imagina dois caras numa festa. O primeiro está lá olhando para todas as mulheres, ansioso, tentando puxar conversa o tempo todo, demonstrando claramente que precisa da validação feminina.
O segundo cara está relaxado, conversando com os amigos, rindo, completamente confortável mesmo que não fale com nenhuma mulher a noite toda. Qual dos dois você acha que vai chamar mais atenção? Qual dos dois as mulheres vão querer conhecer? O segundo? Sempre o segundo. Porque ele demonstra abundância, demonstra que está completo, que não está ali caçando, mas simplesmente vivendo. E isso é extremamente atraente. E olha só que interessante, quando você desenvolve essa capacidade de ficar sozinho, de estar bem na sua própria pele, você automaticamente se torna mais interessante. Porque agora você tem tempo para desenvolver hobbies, habilidades, conhecimentos. Você não está gastando toda a sua energia emocional em relacionamentos dramáticos. Você está investindo em você. E isso cria profundidade. Você se torna um homem com camadas, com histórias, com experiências. E mulheres de alto valor são atraídas exatamente por isso. Elas não querem um homem raso cuja vida inteira gira em torno delas. Elas querem um homem fascinante que as convida para fazer parte de uma vida já incrível. Mas tem um ponto crítico que eu preciso te alertar. Ficar sozinho não significa se isolar do mundo ou se tornar um eremita amargo. Isso não é força, isso é medo disfarçado. O homem forte fica sozinho quando necessário, mas ele não tem medo de conexões. Ele não carrega ressentimento. Ele simplesmente escolhe qualidade sobre quantidade. Ele entende que vale mais um ano sozinho construindo sua fortaleza interior do que 10 anos em relacionamentos mediocres que o drenam. E sabe por que isso é especialmente importante hoje? Porque vivemos numa era de carência coletiva. Redes sociais, aplicativos de relacionamento, pornografia, tudo foi desenhado para te manter num estado constante de dopamina barata e gratificação instantânea. Os homens modernos estão viciados em validação feminina digital. Eles vivem para os likes, para as mensagens, para a ilusão de conexão. Mas quando você escolhe a solidão estratégica, você quebra esse ciclo vicioso. Você desintoxica sua mente dessa necessidade constante de aprovação externa. E aí você finalmente se torna livre. Deixa eu te contar mais uma história rápida. Conheci um cara chamado Tiago que estava completamente destruído depois de um divórcio brutal. A ex-esposa ficou com metade dos bens. Ele estava financeiramente quebrado e emocionalmente devastado. Por um ano inteiro, Tiago não saiu com nenhuma mulher. Zero. E não foi porque ele não tivesse oportunidades. Foi porque ele decidiu que ia se reconstruir primeiro. Usou esse tempo para pagar dívidas, focar na carreira, malhar pesado, fazer terapia, ler dezenas de livros. E quando ele finalmente voltou ao jogo, ele não era mais o mesmo homem. Ele tinha uma confiança inabalável porque sabia que tinha enfrentado o pior e sobrevivido. As mulheres sentiam isso nele. E ele começou a atrair um nível de mulher que nunca tinha conseguido antes. Tudo porque ele teve a coragem de ficar sozinho quando precisava. Então aqui vai a verdade final, a que vai mudar sua perspectiva para sempre. Os homens fortes ficam sozinhos não porque ninguém os quer, mas porque eles entendem que estar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. Eles entendem que relacionamento não é necessidade, é escolha. E quando você opera desse lugar de escolha em vez de necessidade, você literalmente muda todo o dinamismo das suas interações com mulheres. Você para de perseguir e começa a atrair. Você para de implorar e começa a selecionar. Você para de ser a opção e se torna a prioridade. E por que isso é bom? Porque quando você finalmente escolher estar com alguém, vai ser por razões certas. Não vai ser por carência, não vai ser por medo de ficar só. Não vai ser porque a sociedade te pressiona. Vai ser porque você encontrou alguém que realmente eleva a sua vida, que está no mesmo nível que você, que respeita o homem que você se tornou. E esse tipo de relacionamento, construído sobre bases de força e não de fraqueza, esse é o tipo que dura. Esse é o tipo que te faz crescer em vez de te diminuir. Então meu desafio para você hoje é este. Pare de ter medo da solidão. Abrace ela. Use esse tempo para se tornar a melhor versão de você mesmo. Construa seu corpo, sua mente, sua carreira, suas habilidades. Torne-se tão completo, tão interessante, tão poderoso, que quando você escolher dividir sua vida com alguém, será um presente que você está dando e não uma necessidade que você está suprindo. E lembra, se você quer acelerar essa transformação e aprender as estratégias exatas para conquistar mulheres de alto valor do jeito certo, o link do meu curso completo está na descrição e no comentário fixado. Não fica de fora dessa. Até o próximo vídeo.